Em tempos difíceis, tempo de simplificar. Algumas pessoas, os economistas, dizem que há recessão em tempos difíceis. É a hora em que as pessoas encolhem seus investimentos, se recolhem para proteger seu patrimônio. Ali ficam guardadas as propriedades, as posses e nada de investimento, as pessoas se retraem. Mas qual seria a conduta de um cristão que está esperando a volta de Jesus diante de tempos difíceis que Jesus mesmo anunciou que viriam antes de sua volta? Um tempo de se preparar, um tempo de viver para o amanhã, um tempo de expandir os nossos investimentos, mas do rumo certo. Porque Jesus disse, está registrado lá em Marcos capítulo 8, verso 36, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma. É hora de investir em você, na sua família, nos seus amigos, nas pessoas a quem você quer levar a salvação de Jesus. Como fazer esse investimento em tempos difíceis e de crise, aos quais estamos por enfrentar ainda mais do que estamos sofrendo agora? Tempos difíceis virão. Porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo e você pode vencer o mundo e as dificuldades do mundo. Veja o que nos diz Ellen White no livro Conselhos sobre Mordomia, página 44, esse trechinho. Então, o que devemos fazer com nossas posses? É agora que nossos irmãos deveriam estar reduzindo o seu patrimônio. Aqui ela está concordando com a ideia, então, de recessão, de não investir. Mas ela tem um em vez disso. Mas, porém, todavia, em vez disso, de aumentá-lo, estamos prestes a nos mudar para um país melhor, o país celestial. Não devemos proceder, pois, como quem quer habitar confortavelmente sobre a terra, mas ajuntemos nossos pertences no menor espaço possível e acumulemos tesouros nos céus, é o que disse Jesus. Bom, aconselho de Ellen White, restringir as ambições terrenas e fazer o que Jesus disse: não acumular riquezas onde o ladrão, a traça perecem e onde o ouro enferruja, mas acumular tesouros nos céus, um lugar da nova terra. Por que adianta o homem acumular e perder a própria alma? Se é verdade, então, o que temos, o que está registrado em Salmos, aqui nós temos um grande aviso do Senhor, nos Salmos 90, verso 10. Os anos da nossa vida chegam a 70 ou 80 anos. Os que têm mais vigor, entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Voamos pela vida, somos efêmeros, nossos bens são passageiros. No caixão não há lugar para os bens, e quando formos aos céus não há como levar os nossos bens para lá. E para que levar se o chão lá é de ouro? Quer dizer, vamos pisar sobre aquilo que consideramos riqueza aqui na terra, porque as maravilhas que Jesus preparou para nós, diz João, que são inimagináveis. E Paulo disse que viu tudo isso em visão e que aquilo que o homem jamais sonhou é o que está preparado para mim e para você. O convite é: vem com a gente, siga os instrumentos de Deus para nos capacitar a ter menos egoísmo, fazer o que Jesus disse: amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Quem tem o amor focado no mundo, nas riquezas do mundo, ele é escravo do mundo, ele construiu um ídolo nas riquezas e é escravo delas, está constantemente perturbado com a ideia de perder alguma coisa, de ser ocupado no seu bem. Muitas riquezas, muitos afazeres, e é por isso que Jesus disse como é difícil para o rico entrar no reino dos céus. Ele não disse que o rico não entra no reino dos céus, ele disse é difícil porque o amor ao apego ao dinheiro, a sobrecarga dos trabalhos voltados para esse ídolo fazem despender tempo demais e não sobra tempo para observar o Salvador e fazer as obras do Salvador em salvar os nossos próximos. Você é convidado para viver uma vida melhor aqui na terra, com a abastança das bênçãos, se contentando com aquilo que tem e ambicionando as coisas, sim, mas acima de todas as nossas ambições, estar com Jesus na glória e no reino eterno. E é Pedro quem nos traz a grande advertência
lá no livro de 2 Pedro, no capítulo 3, vou ler do verso 3 até o verso 13. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, o qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Uma clara referência aqui de Pedro falando do dilúvio, aquele primeiro apóstolo que atribui ter sido o primeiro Papa. Isso parece trazer uma mensagem distoante do Papa atual, que diz que essa mensagem do dilúvio, os primeiros livros da Bíblia, seriam apenas alegorias. Mas Jesus mencionou o dilúvio e aqui Pedro reforça que a terra foi destruída pelas águas. Mas também temos a plena certeza que Jesus disse que jamais o mundo voltaria a ser destruído pelas águas. Temos o arco-íris como testemunha desse pacto, para que todos possamos ver, mas ele mesmo advertiu o que vem em seguida, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo. Então não é mais com água, mas com fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios, daqueles que desobedecem a Deus, que afrontam os seus mandamentos, que não seguem os seus ensinamentos, não amam a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O tempo para Deus é diferente do tempo para o homem. Vivemos por 6.000 anos nessa terra e aguardamos o sábado milenial, aquele que está chegando e que está às portas. Na virada para o 7º milênio, nós temos o cumprimento do descanso, o cumprimento do juízo, e aqui a advertência vem: não retarda o Senhor a sua promessa. Olha que coisa maravilhosa. Quem está achando que Jesus está demorando, está vendo tudo isso acontecer, as tristezas, as mazelas, a vaidade, a ganância, as doenças que estão sendo espalhadas propositadamente para obtenção do lucro. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos venham ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão como estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Portanto, seus bens serão fumaça. Mas no céu pisaremos em ouro. O maná escondido está reservado para mim e para você. Ali a vida eterna. O que há de se comparar com uma vida efêmera? Como dissemos no início da lição, vivemos aqui 60, 70 anos. E o que passa disso é canseiro e enfado. Mas no céu, de uma vida plena, junto do Criador, que é o autor da vida e mantenedor dela, nós estaremos para sempre com essa esperança. Verso 12. Esperando e apressando a vinda de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Bem-aventurados os que amam a justiça, porque serão fartos de Jesus. Você ama a justiça? Faz justiça, faz a mesma justiça de Jesus, distribuindo do seu próprio prato, repartindo o pão de um pequeno menino que trouxe ali 5 pães e 3 peixinhos. Não era nada, mas ele alimentou multidões. E nós precisamos olhar para além, não apenas para o pão, para o peixe, porque ele disse: a vosso pão e a vossa água serão certos. E uns acham que isso é muito ruim, mas esquecem-se do contexto. Nesses tempos apocalípticos, nem pão nem água haverá no mundo, porque a água será transformada em sangue e o pão não existirá. Então as pessoas esfomeadas, atormentadas por todo tipo de tragédia que está diante de um mundo que está em caos, prestes a se incendiar, cobiçarão o seu pão e a sua água. E mais, pedirão os montes que caiam sobre eles, mas você, no mesmo lugar que eles estão, aclamará:
chegou a nossa salvação. Ora vem, Senhor Jesus. Vê e entende para você ver, curtir e compartilhar um programa diariamente da Bíblia para você. Você digita aí, hashtag o Jogo da Velha, vê e entende, curte, compartilha e leva essa mensagem aos teus amigos. Ora com a gente. Senhor Deus, somos advertidos diuturnamente pela Tua Palavra, animados pelas Suas promessas e vivemos plenos da graça e cheios de amor que o Senhor transmite a nós pelo Espírito Santo. Senhor, que nós não nos apeguemos a este mundo e fiquemos aqui presos aos espinhos da rosa, mas que galguemos as maravilhas do perfume, da plenitude da beleza, da sua volta e de uma vida plena com o Pai, com Jesus, com o Espírito Santo que nos enche de amor e de graça. Assim, agradecemos e pedimos por todos uma grande e especial bênção nesse final dos tempos, em nome de Jesus. Amém. Paz e graça, Deus te abençoe e muito.